Bom dia, meu povo. Começando mais um ExudaCast. Sou Júlio César Martins. O tema de hoje é muito especial para todo mundo. Acho que para todo ser humano. A gente vai falar sobre saúde mental, recomeços. O tema de hoje são recomeços possíveis e metas seguras para a saúde. Mas antes da gente apresentar os nossos três convidados muito especiais, queria falar com você que está aí nos assistindo e para você se inscrever no nosso canal aqui da Faculdade Exuda no YouTube. Curte, compartilha, ativa o sininho, manda pro seu amigo, pra sua amiga, porque o tema de hoje vai ser muito legal. E lembrar que a gente também tá no Instagram, o ExudaCast. Pode entrar lá, curtir. Vão ter vários vídeos de cortes de episódios anteriores. Você vai ver lá o cronograma com os nossos próximos convidados. Falar que a gente tá no Spotify também. Esse episódio amanhã vai estar no Spotify. Se você estiver no trânsito de Recife, tá na academia, fazendo aquela faxina, como eu sempre digo, né? Momento bom para escutar um podcast ali. Abre teu aplicativo, pesquisa ExudaCast, dá o play, vai ajudar muita gente, tá? Agora vamos começar a apresentar aqui a nossa mesa. Começar a convidada da casa, né? É, Mônia Calazans, psicóloga, professora de pós-graduação aqui da Exuda. Bom dia. Bom Prazer te dia. receber aqui para falar sobre um tema tão amplo e tão importante, Sim. né? Todos nós, que é um começo de ano, que já chega uma vitória. Mudando um monte de foco, para trás e Essa parte mental casa muito com a questão da imagem, né? com Da certeza. pessoa, como você se vê. Então, por isso queria apresentar a Eleonara Teixeira, consultora de imagem. Prazer te receber aqui. Tem tudo a ver com o nosso tema e vamos bater um papo muito legal hoje. Eu agradeço o convite, estou muito feliz em participar. E eu vou trazer um pouquinho desse autocuidado possível dentro da maternidade, né? Estabelecendo aí a imagem como sendo a nossa força. A gente, quando se vê bem, a gente responde às nossas demandas, a gente cuida melhor do outro. No sentido da maternidade, a gente cuida melhor do nosso filho. Então, essa imagem como um apoio emocional, como sendo a nossa motivação diária. Agora, por último, mas não menos importante, né? Queria apresentar o Dr. Diego Augusto, que é nutrólogo. É, Diego, muito bem-vindo ao nosso programa. E mais um tema que tem tudo a ver, principalmente agora, né? Época de carnaval, época que tem umas canetinhas aí famosas, né? As estratégias de curto prazo, né, tão comuns nesse período, que as pessoas colocam metas ali, no final do ano já querem cumprir um mês, 2 meses, e aí explicar quais são os riscos dessas estratégias, né, como deve ser feito para que os resultados almejados sejam duradouros e principalmente que evitem riscos à saúde, que gerem qualidade de vida e preservem a saúde, que é o mais importante. Agora, pra gente começar, eu queria fazer uma primeira pergunta mais geral. E aí vocês respondem de acordo com o tema de vocês, mas assim, quando a gente fala em recomeço possível, começos possíveis, o que é que isso significa? De que forma eu posso recomeçar? Em que âmbito da minha vida eu posso recomeçar? Aí fica no ar e cada um puxa pro seu lado aí. eu acho que é possível a vida dos outros cinematográfico dentro de é possível fazem a gente
aquele pessoal ou nada. Se eu não fizer tudo. É o que a gente Eu tava acho que é por falando aí. aqui em off até. Antes de você fazer, acho que você precisa mudar a sua mente, né? Se programar pra fazer, buscar aquela meta, buscar aquele recomeço Metas e persistir, né? possíveis. Era ter seguro. Quando eu fico ansiosa, quando eu quero atingir algo, a ansiedade aumenta e eu ou paraliso, né, gera procrastinação, ou eu quero acelerar demais e eu cair no campo extremos hiperprodutivo, muito extremas, aí gera exaustão. E aí eu tento. E para que eu faço isso? Para sentir menos culpa. Então, se eu fizer tudo isso, eu vou ficar menos atrás de que não gera nem um pouco Eu de só saúde. acrescentar a parte, tu falou muito bem, né, a parte de saúde mental, dessas metas de curto prazo. Também eu queria trazer um pouco para o campo da saúde física, da saúde Claro. orgânica, que é complementar a saúde mental. Sim. Essas metas de curto prazo, né, chegando o carnaval, passou ali, virou o ano, né, as pessoas querem estar prontas a fazer o que deveria ter feito durante um ano, por exemplo, em poucas semanas, né? E isso é difícil quando eu penso no resultado duradouro do ponto de vista fisiológico do corpo humano, porque esse estresse, essa demanda excessiva, essa necessidade de fazer de fazer o melhor que eu posso, Sim. muitas vezes não está alinhado com a rotina daquela pessoa, né? O contexto em que ela vive Ela não não é consegue possível. Então você piora, retroalimenta esse sistema de cortisol, de estresse, que antagoniza, né? Que quebra parte do bom funcionamento do organismo dessas pacientes. Então o paciente acha que está fazendo tudo, né, da forma correta, não está tendo descanso, não está tendo um planejamento estratégico sobre alimentação, sobre atividade física, e esse estresse contínuo associado a uma demanda excessiva de atividade física, de restrição calórica excessiva, com medicações, tudo rígido demais, né? medicações em doses altíssimas, sem uma orientação médica para isso, termina que o corpo ele não sustenta esse resultado. Então ele pode até criar uma resposta de curto prazo. Imediata, Isso mas vale depois- para pacientes em emagrecimento, para pacientes que querem melhorar a qualidade de vida, para o carnaval quem quer colocar o shape, né, famoso, mas esses conceitos no curto prazo já é muito claro, né? O corpo ele não cria adaptações. A gente fala muito sobre na nutrologia, né, e principalmente na psicologia, acredito, sobre epigenética, né, sobre memórias adaptativas. A gente aprende. E o corpo ele precisa de um tempo para criar essas respostas adaptativas definitivas. Então, se eu crio um raciocínio para uma resposta em curto prazo, eu posso até chegar. O problema não é chegar lá, o problema é manter a resposta que você tanto almeja. E quando vem a frustração, né, você, poxa, mas eu cheguei. Eu não sou um candidato que eu não consigo consigo? chegar lá e permanecer não é lá. falta de querer, né? É Mas falta de esse estratégia e falta de entendimento sobre o processo, né? Sobre o que é natural e como o seu corpo. É importante entender que cada paciente ele tem um funcionamento, tem um contexto, tem gatilhos diversos. A mulher, por exemplo, a maternidade, nós não somos é família, é iguais, trabalho. Então, são tantas demandas que dificultam o bom funcionamento do corpo. Então, eu preciso alinhar estratégias possíveis para esses pacientes terem respostas definitivas. Dentro do meu campo, que é a imagem, a gente fala do autocuidado e a perfeição. A gente mira no que dá para fazer de acordo com a realidade que se tem, principalmente se é mãe. Né? Porque a vaidade, ela mira excessos naquela perfeição. A rotina de skincare tem que passar 50 produtos. Aí você imagina a realidade de uma mãe e 3 crianças. Não é possível. Então, assim, o autocuidado, ele vai dizer, não, escolhe 2 produtos. Escolhe ali o sabonete para a maquiagem, escolhe o hidratante para colocar antes. Eu não tenho um papagaio para dar de comer e esqueço de passar 2 produtos, quanto mais quem é mãe, pelo amor de Deus. Então, assim, o autocuidado, ele é fruto. Quando você se arruma, quando você se vê bonito, seu reflexo no espelho impacta positivamente você. Diferente da vaidade, que a vaidade, ela mira no outro, em agradar o outro. O autocuidado, ele quer agradar a si, é um respeito, é se valorizar, é se amar, é amor próprio. E ele não está ligado à perfeição, ele está ligado ao que dá para você fazer, a realidade da sua maternidade. Sem comparações, né? Que é sem comparações, que importantíssimo. também. Tá?
Então, metas pequenas, ajude na Isso que sua eu digo. rotina. Tirar 10 minutos para passar uma maquiagemzinha. Para tirar o pijama dentro da maternidade. Às vezes você chega meio-dia, você está lá ainda de. Então, a imagem, ela dialoga com você e dialoga com. Qual a imagem que você quer passar para o seu filho? Daquela mãe sempre descabelada, aquela mãe que está largada? Não. Você quer oferecer o seu melhor. Então, quando você se arruma, é uma forma de você dizer para o outro que é importante. Está oferecendo o seu melhor para o seu filho. Quando você se vê bem, você cuida melhor do outro. Leonara, e eu acho que nesse sentido, antes de você ser uma mãe melhor, você precisa ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Então, Exato. você bem com Com você certeza. mesmo, você vai dar ainda mais pro seu Exato. filho, para o que você quer cuidar dentro de casa. Então, uma coisa influencia a outra, né? Ajuda a outra, né? Isso. E autocuidado, ele não só está ligado à aparência, ao externo. Isso aí Com certeza. pontua A muito a saúde questão é da saúde mental, mental. né? O olhar para dentro. Então, assim, como estão as suas emoções depois da idade, quando se é mãe? Às vezes o que você só quer é sair um pouco do ambiente que você está ali na maternidade, quer respirar um outro ar, quer se encontrar com as amigas, quer fazer uma coisa que você gosta e que a chegada do filho deixou de fazer. Muitas vezes você é julgada por isso, né? Pô, vai Exato. deixar o Deixou o filho e não filho. vai, Mas não é vai aquilo que você falou. pra sair com as amigas, pra ir no Uhum. cinema. Pô, por Se que não pode? Se a mãe não, como que É. ela vai trazer uma bom para sua. Eu sempre dou esse exemplo. Não, ele Isso. você. Colocar na E eu acho criança. que isso Exatamente. exemplifica muito. Não é A primeiro mãe o outro, precisa primeiro estar sou eu. bem para poder Não é cuidar egoísmo. do outro. As mães. De todo mundo. Dela. Mas isso não se sustenta. Ele Sucesso precede, né? tudo. O outro, né? Até porque você não Exato. pode ajudar se você ali tá. Você não se ajuda, né? Como é que você vai E ter. assim, Sobrecargas. é e algo tudo, que não você ajuda. tem que se planejar para tirar um tempo para você. Aí Porque vem as dentro metas, da metas maternidade, possíveis. você, E não milagrosas. você Exato. não vai sobrar tempo. Você for esperar, não, vai sobrar um tempo aqui para vai sobrar. Então você tem que ser realmente realista. Quarta-feira vou tratar meu cabelo. Não, vou fazer tal dia, eu faço minha Dia, unha. dia que não der também, bem, É, não se também. preocupa, É. não se É. martirize. Agora, Isso, não ô, é? Mônia, você falou aí de metas possíveis. Você tinha falado na sua primeira resposta sobre metas rígidas e emocionais. Isso, Fala um pouco sobre isso. Seriam metas rígidas. Prazos. Não, eu vou ler 10 livros. Não, se eu não fui hoje, não, Isso. valorizar. Não, eu não. Diego, abandono do tratamento, sim. série, porque isso é uma meta rígida. Transformar isso flexíveis, ajustáveis ao seu né? Neurobiológico do que Igor, agora, falando sobre isso, sobre metas, pô, por que recomeçar é tão difícil? Por que colocar aquela meta e insistir naquela meta é tão complicado pro ser humano? Pô, às vezes, final de ano, Natal, Ano Novo, passo um mês ali sem treinar, vou dar meu exemplo. Certo. Pra voltar em janeiro é uma dificuldade. Pô, mas tá em janeiro, vou pra praia, tomar Deixa minha depois do cervejinha. carnaval. A gente sempre Depois do tá carnaval, a gente procrastinando. sempre vai pro... Que é tão difícil? Eu acho que cai muito no que o Mônia comentou e falou. É a questão de ou nada. Né? Se você faz 2 ou 3 vezes uma rotina de 5 dias de treino, parece que valeu o meu mês. Né? Eu vejo isso Valida, muito, né? né? Não Pô, valida. esse mês não foi tão bom. Foi bom você estar ali com sua família, você fez o ano inteiro ali, executou da forma correta o ano inteiro. Então, será que aquela confraternização com amigos,
coloca em xeque todos os resultados que foram consolidados no ano. Né? Nossa, Então, isso. janeiro não é um momento de você encontrar falhas no processo, é de você recomeçar, de entender que eu precisava viver aquele momento de descanso, estar em família, de... Esse é o diferencial do médico. Eu sou fã. Até às vezes Tá durante o vendo? dia, Esse né? acolhimento, ele falar pro paciente, gente, isso faz Pô, de manhã, diminuir fui pra a academia. culpa. Pô, exatamente assim, é possível você... Perfeito. E é uma realidade, né, Diego? Não dá pra Sim, você falar que não fica de redução de danos, assim, poxa, eu não vou conseguir ir muito essas primeiras semanas do ano. Aí o Natal foi na quarta e junta com o final de semana. Melhor deixar pra segunda. Não, janeiro eu volto, aí a gente conversa. Mas tem a segunda, tem a terça, um sábado Sim. ali que tá aberto e eu tô de boa em casa ali, né? Eu tô as demandas 3 vezes. E fraterniza, quero estar ali com minha filha, quero comer um panetone, pode comer, né? Isso não vai colocar em xeque. É o nada. Parece que se eu comer aqui um pouco, É dicotômico, todo né? o processo Sim. ele cai, ele vai ruir e eu não vou ter respostas. E- Não é isso. Esse é um raciocínio que Sim, eu acho prejudica. que critica, acho que tanto a saúde mental hábito. quanto a questão física prejudica os resultados porque os 100%, os 40% não fala. Então, a dieta, a atividade física 40%, coloco ali para o processo me entender demandas, saber que essas demandas podem ser atendidas de alguma forma. Então, um processo multidisciplinar. As respostas acontecem não somente no processo, né? No caso de eu faço 3 treinos Sim. e eu vou ter melhores respostas. Não E descansa, não dá esse não tempo. acontece a resposta, né? Mas até, peraí, mas esse mês eu fiquei mais, quase não dormi. Opa, então a falha tá aí. Você não sinalizou as variáveis para ter saúde e qualidade de vida da forma correta. Você pegou uma variável, apostou todas as fichas dela Sim. e negligenciou todo o resto. Sim, Então esse sim, equilíbrio, né, sobre o entendimento de que é um conjunto, a resposta quando eu penso na saúde, seja no emagrecimento, seja na questão do projeto verão, do shape, de estar bem, de melhorar a performance, isso é construído com o tempo. Né? Essas respostas elas são consolidadas com muitas variáveis. Existem os gatilhos internos não previsíveis, né? Por exemplo, eu posso no período de janeiro, perdi um pouco. Poxa, eu fiz o ano inteiro, não gerou a resposta. Calma, isso é só um ponto fora da curva. Se o processo está sendo sinalizado o ano inteiro, você reverte isso. Eu brinco é como se fosse uma escola de samba, sabe? A pior nota é descartada. Então, se o ano todo ali você está cumprindo da forma correta, se você tiver um mês ruim, você estava fazendo antes, né, e aí você vai ter as respostas. É diferente de uma pessoa que quer colocar uma meta rígida num curto prazo, e aí ela faz ali um mês, não cria uma resposta definitiva, não cria uma rotina, uma adaptação metabólica que a gente chama. Então, quando ela sai dessa rotina que ela nem criou ainda, né, porque a meta é de tão curto prazo, gera resposta. rígida, Então, o resultado ele está na consistência, na constância e não nas exceções. Ainda falando um pouquinho essa questão do treino, né? Essa questão da consistência, eu lembro que no meu puerpério, eu não tinha com quem deixar meu filho, porque era só eu e meu esposo de apoio, morava em outro estado, mas eu sabia da importância da atividade física. E não se cobrar essa perfeição, o que eu fiz foi fazer um treino através de uma plataforma. Então era só 15 minutos. Aí você pensa que é o tudo ou não nada. muda, Não né? sou pra fazer Nada. 15 minutos, eu não vou fazer. mas se você faz com consistência todos os dias, dá sim resultado. Claro. A mulher... Então, justamente, você adequar, né, a atividade física dentro da realidade. Não pode fazer porque você consegue ir para a academia, você não consegue se deslocar, mas existem alternativas e eu escolhi essa. Então, eu comprei uma plataforma que eu fazia em casa mesmo. Enquanto o meu filho brincava ali, eu estava ali fazendo o exercício, era 15, 20 minutos, mas com consistência, com disciplina, eu conseguia resultados. Então, a gente não se cobrar, não vou fazer porque eu não consigo em 5 dias, eu não consigo me dedicar 1 hora. Eu não consigo sair mas de casa, faz não menos. consigo ter uma roupa bonita, tem isso também, porque hoje em dia mas vai com Tem que ir roupa de futebol, de futebol, agora é carnaval. todo... camisa de carnaval usando. camisa de carnaval. E também eu acho importante a questão da gente educar a nossa vontade, tanto no ato de fazer um treino, no ato de se arrumar. Porque não é todo dia que você vai acordar disposta a se arrumar, a ir para um treino, mas você tem que ir. Essa é a questão de disciplina. Por quê? Porque você sabe que faz bem, vai fazer bem para você, para a sua saúde.
Então, essa questão de educar a vontade, de fazer o que tem que ser feito, porque vai ter um resultado positivo para você. E você não tem que esperar, eu brinco, né, com a pessoa, é vontade de se É. fazer, não, porque ela não bate, Não, ela- ela Não não vai bate vir. na E porta, ela não ela não vai cai do vir. céu. Ela não vai Depois ver, a que verdade você é vai, essa. é que você É libera os isso. hormônios do Isso. bem, que Isso. você começa a bem-estar. É depois Sempre que você vai. compensa, É né? como se a autoestima viesse depois dessa Então, constância É. e, né? Deveria vir, na verdade, né? Assim, existe um Porque você vê o funcionamento. resultado, né? A liberação ali de neurotransmissores Isso, vai gerar isso. motivação, vai gerar mais confiança, autoestima, mas se você começa a criar uma autoestima pautada numa resposta que você colocou na sua cabeça, numa meta muito rígida, você não vivencia esse processo e você acha que é exaustivo. Né? A Leonara falou uma questão que eu acho bem interessante, pós-gestação, a mulher tem flutuações hormonais vários períodos, mensalmente, mas existem alguns períodos com a gestação, como ali o climatério / menopausa, em que existe uma alteração do funcionamento ainda maior do corpo dessa mulher. Então, entender que esse processo, dificuldade para treinar, passa por um corpo que está em mudanças, né? Ser consciente de que é algo normal, você não está fazendo nada errado, não é culpa sua porque você não tem forças para treinar, porque você... Esse entendimento ele é muito importante porque é um divisor de águas para o paciente dizer, poxa, meu corpo não está respondendo porque eu estou passando um processo de mudanças, aí em cima do que ela falou, vou fazer o que eu consigo fazer. Eu não consigo fazer os 100, vou fazer 30 essa semana, 40 na próxima e vou dar o meu melhor. O meu melhor não é 100% em todas as variáveis. Ninguém vai conseguir esse estilo de vida que as pessoas pregam em rede social, que consegue treinar, as marmitinhas perfeitas, o filho, né, bem educado, tudo muito perfeito, né? Aquela fórmula de foto de margarina, né? De comercial de margarina. Essa comparação Isso é terrível, né? As redes sociais, elas fazem essa comparação e quem tá ali, né, são recortes, como a Mônia falou, né? E aí você acaba criando, né, uma meta em cima de algo que não é real. Aquela pessoa não tá contando a história que ela quer. Ela tá contando a história que ela quer, ela não tá contando a história real, todas as dificuldades, os gatilhos que ela vivencia. Então, é importante entender o seu processo, entender a sua realidade Isso é e individual. trabalhar, criar estratégias, criar estratégias alimentares, de atividade física, medicamentosas, se houver necessidade, dentro de um bom planejamento, para aquela pessoa, individualizada e com estratégia. Até falando de estratégia, Mônia, para aquelas pessoas que, como vocês têm falado aqui, bota às vezes uma meta muito alta, muito rígida, pô, não consegue, e aí acaba se auto-sabotando, frustração, vou desistir, quero mais não, achava que eu ia emagrecer 3 quilos em uma semana, só perdi 1, meu Deus, não tá adiantando nada, é melhor eu comer tudo, enfim. Existe alguma estratégia para você, pô, cuidar mais da sua saúde mental, para se manter mais saudável e, não, eu preciso continuar, que vai dar certo? Então, isso que você entra até na própria. Eu paro e eu não a minha fazer. Então, se aí eu já ameaço uma ansiedade muito grande. O que eu faço? E ela tomou uma decisão. Ela é rápida, ela não é inteligente, ela é rápida. Mandou uma mensagem. Eu brinquei. E o hipocampo vai gravar. Você vai. Mônia, eu não sei se você concorda, mas, Sim. assim, reconhecer o limite, pô, só posso ir até ali, é diferente de você desistir. Pô, Diferente. você não precisa Exatamente. desistir, você É pode, a não, voz eu só vou gentil, até tal ponto. Aí Eu isso não entra. consigo mais. Depois eu vou evoluir essa meta, né? Aí- Beleza com você. Você não conseguiu 3 quilos na semana que você queria, mas o que você fez? Você tentou, você. Vamos ajustar isso. Eu falo também. Você quer. Não é que eu vou conquistar. Você quer se sentir perto.
Outra coisa, mudar, você ser outra pessoa. Não, é você ser quem você é, né? Uhum. Melhorar, mas dentro do que você é. Dentro das possibilidades hoje. O que é possível hoje? Hormônia. Ela tá só, fácil. Não, é o cérebro tentando se defender para fugir do que ameaça, do que medo, do que incomoda. A gente estava comentando antes de começar a questão da gente ser gentil com o corpo, Isso, né? sim. Mesmo depois da gestação, porque tem aquelas questões hormonais que você... O próprio corpo em si que muda. Então, como é que trabalha essas mudanças após a gestação? É sendo gentil com o seu corpo. Então, você passou 9 meses ali gestando, seu corpo transformando. Então, assim, tem um processo, né? Processo de emagrecimento. Acolher o seu corpo, vestir o seu corpo atual, esperar emagrecer para estar bonito, para se ver. Porque dentro da consultoria de imagem, através de algumas técnicas, de ferramentas, elementos visuais, a gente consegue entregar para essa mulher que se sente acima do peso, tem algumas áreas do corpo que roda, mas ainda assim o vestir, ela pode se vestir se sentir bonita. Isso é bacana porque é um estímulo para ela alcançar o corpo que ela deseja. Ô Diego, voltando para essas dietas radicais de carnaval, por que essas dietas radicais atraem tanto? É pelo falso, às vezes falso, resultado imediatista, que a gente vem falando aqui de tudo ou nada? Por que tá tão em moda isso? Será que a nossa sociedade tá tão, assim, precisando cuidar da saúde mental que, pô, eu preciso mudar de hoje pra amanhã. Eu preciso, daqui pro carnaval, daqui a uma semana, eu preciso ser uma nova pessoa. Mas não, você precisa ser você melhor. Uhum. Eu acho que se a gente parar para observar alguns cenários que a gente, né, que a gente está presente, como as academias, né? É engraçado que esse movimento ele começa a aumentar, né? Nas academias, já percebi. ali em outubro, novembro, as pessoas, puxa, ninguém tá aqui preocupado. Parece que começou o final Isso de mesmo. ano, vai começar ali o verão, lota, Isso né? é muito real. E aí, isso acontece também nos consultórios, esse imediatismo, né? A resposta, eu acho que é isso. Eu vou fazer tudo que eu não fiz o ano inteiro, né? Para essa mudança, para essa virada de ano e pro verão, e logo depois vem o carnaval, né? E aí, como é que eu faço? Como é que as pessoas acham que as respostas elas surgem, né? No extremismo, né? Treinando 7 vezes por semana, só que o paciente treina 7 vezes, ele não gera um descanso para poder gerar as respostas objetivas no emagrecimento e no ganho de massa muscular. Ele precisa de repouso, o corpo precisa de um mecanismo ali de repouso para poder consolidar as respostas da atividade física. Uma dieta muito extrema, com a restrição que existem algumas estratégias extremistas para alguns casos específicos, uma cetogênica, mas de curto prazo. O corpo ele não está preparado, por exemplo, para viver em estresse decorrente de uma dieta com pouca caloria. Precisa de energia. Energia na forma de alimento é importante, do carboidrato, né, porque é a nossa principal fonte de energia, para você ter as funções vitais, basais, de forma adequada, né, o raciocínio, para você fazer suas atividades de trabalho, para você tocar suas atividades de família. Então, essas atividades de dieta e principalmente atividade física extremas não consolidam respostas, mais uma vez, no curto, médio e no longo prazo. Você vai ter uma resposta que vai gerar um descontrole no teu organismo. Essa resposta impacta ali para o teu desejo imediato, mas para que você mantenha aquela resposta que você fez, criou uma desorganização, uma desordem no teu corpo que inviabiliza a manutenção dessa resposta. Então, eu volto a dizer que a estratégia, a consistência é muito mais importante do que você pegar uma medicação, né, que o coleguinha está fazendo e fez o ano todo de forma estratégica e você tomar aquilo de forma desordenada, sem saber quais são as limitações do teu corpo, porque cada corpo reage de uma forma, quais são os riscos, né? Não existe fórmula de bolo para emagrecimento, não é porque o coleguinha ele está fazendo ali o coach dele ali passou na academia, você pode, eu digo muito para os meus pacientes, eu vejo as exceções nos consultórios, né? Então, se você vê só o resultado, o paciente que tem problema de saúde, que tem as intercorrências, procura um médico. Então,
eu vejo e eu trato essas complicações de estratégias equivocadas alimentares, de uso de medicação de forma indiscriminada e sem supervisão médica, e é mais comum do que a gente imagina. Então, esses extremos são muito prejudiciais à saúde e geram respostas negativas de curto prazo. Você pode achar que está gerando a resposta de forma adequada, mas se você for um pouco a fundo, você vai ver que essa resposta, às vezes ali é o peso na balança caindo, com a composição corporal totalmente prejudicada, que não sustenta o resultado. E você, como médico, em que ponto você percebe que essa meta física não está sendo mais saudável? Existem alguns indícios para isso? Com certeza. Existem algumas condições clínicas que esse excesso, por exemplo, na mulher existe a REDS, a deficiência energética relativa, que é a mulher que está ali, por exemplo, treinando muito, ela faz uma restrição calórica, ela não para descansar, tem as demandas de casa, de trabalho, e essa síndrome da deficiência relativa, que era a antiga síndrome do overtraining, da tríade da mulher, né, que é caracterizada ali por labilidade emocional, a paciente fica um pouco mais triste, chorosa, existem alterações menstruais, hormonais, ela pausa a menstruação, então existe um impacto físico decorrente desse estresse criado por dietas de atividade excessiva, dietas restritivas e atividade física excessiva, né? Além de fraturas, né, alteração óssea. Então, não é saudável, né, ter um estilo de vida extremo, né, como algumas pessoas preconizam nesse começo do ano. Não gera respostas, então por que essas pessoas ainda repercutem esse padrão? Né? Porque, infelizmente, nossa fonte de informação ela é muito... temos a democratização da informação, mas muitas vezes informação com qualidade duvidosa, né? Sem evidência científica. É quando o relato do coleguinha vale mais do que um bom estudo científico, né? A gente foi ali... Isso piorou, por exemplo, muito, porque essa geração... Principalmente o processo de saúde mental, eu falo que... Quero melhorar. Quero sair dessa situação o mais rápido possível, né? Não posso. Muito rápido. É uma escadinha, um degrauzinho pra chegar lá. Escada rolante, eu brinco, não é escada rolante que você está parado. É o autor do processo. Esperar isso acontecer e buscar milagrosos, rápidos, ter que passar área, mesmo estando eu posso fazer isso, 100, mas eu vou fazer 10, 5. E hoje a gente sempre tem aquelas respostas rápidas, né? O isso. atalho, né? A gente tem aquela fórmula caminho mais mágica, curto, né? o caminho mais curto. Eu acho que isso tem pior. Ninguém quer passar pelo processo. Acho que o entendimento, acho que tem que ficar claro, assim, de um paciente que busca uma resposta rápida, é entender que esse entendimento ele vem de que a terapia, o médico, o nutricionista, todos esses profissionais que atuam de forma integrada, eles são ferramentas num processo maior, né? Então, assim, você consegue hoje... sou médico nutrólogo há 7 anos e assim, a evolução que a medicina traz de medicações para emagrecimento é incrível, né? Hoje temos ferramentas incríveis, mas se essas ferramentas, se essas medicações, né, forem utilizadas, né, tem aquela frase clássica, né, a diferença do veneno para o remédio, a dose, isso é muito comum no consultório, né? Mas eu dessa forma e a pessoa era muito parecida comigo, não, mas vocês não são iguais, vocês têm limitações, a história é diferente, as rotinas são diferentes. Então, é muito importante entender que o acompanhamento por profissionais que vão te orientar da forma correta nessas variáveis é um suporte que é dado para você assumir esse processo e poder atingir suas metas, né? Não existe, percebo muito paciente que quer fazer a medicação, mas não quer atividade física, não quer fazer a dieta, não, eu não tenho tempo para fazer dieta, minha vida é muito corrida. Todo mundo tem uma vida muito corrida. Eu acho que essas são escolhas que são feitas diariamente, questão de prioridades. Né? Então, sua saúde não é prioridade, né? Sua saúde mental, né? Seus hábitos de vida, o trabalho é suficiente para resolver, sua vida se resume ao trabalho, né? Ok, precisamos trabalhar, mas existem outras coisas que são muito importantes, que é possível, né? E a saúde rotina tão corrida. E aí você para, né? Você está trabalhando muito sem saúde física, sem saúde mental, o seu corpo entra no esgotamento e você não vai ser mais produtivo e você tem que, né, pausar. Quando a gente entra em exaustão, vai se desligando para se proteger. Sim. Pra você e nem para mim ele
cortisol, né, que é o hormônio do estresse, cortisol, né, ele perfeito. antagoniza boa parte das Isso mesmo. respostas, né, dos hormônios considerados reguladores e das respostas positivas, né, no processo de melhora de composição corporal, por exemplo. Então, Aí o se controle você inibitório vive, começa a vir as compulsões, e aí vem o o sistema de córtex desliga, recompensa, né? recompensa Tem rápida. um caso, assim, eu gosto de... Eu estava o dia todo trabalhando, tinha um mestrado, e ele tinha um pai presente, então pegava a filha e à noite treinava 2 horas. 2 horas de atividade física. A tua vida já é tão corrida e ele acumulava respostas negativas. Ele, não aceito isso, porque eu tô fazendo tudo, mas era tudo demais, né? Então faltava ali o gerenciamento das emoções, do estresse, do sono, e aí cortisol, Como é adrenalina, importante esse tudo. entendimento. É, e Às aí vezes o descanso estresse é um treino também. destrói, não, é um treino, porque esse seu Estar com a estresse, família também é um momento também que esse descanso, repouso, ele vai atenuar o excesso de cortisol e de hormônios que dificultam o ganho de massa muscular. Então, você vai estar treinando muito, fazendo atividade física, comendo proteína e sua massa muscular despencando, porque o funcionamento, a fisiologia hormonal desse paciente está disfuncional, né? Ele não consegue acumular as respostas positivas. Ô, Mônia, diante disso tudo, assim, eu tenho uma opinião, não sei se você concorda, que assim, todo mundo deveria fazer terapia. Todo mundo. Porque não tem problema, mas vai evoluir como pessoa. Todo mundo deveria ir pra terapia. Em casos como esse, que tem uma meta física, assim, muito absurda, preciso buscar minha saúde física e vou pra academia. A terapia ajuda, o quanto ela ajuda, eu sei que ajuda, mas assim, o Muito. quanto pode ajudar uma pessoa que tá nessa busca louca. Por um resultado, assim, imediato. Sim, primeiro fazemos um problema grave ou um transtorno para você buscar a psicoterapia. Várias outras demandas que são importantes no trabalho terapêutico. E a pessoa chega esse comportamento, agir, hábitos que ela tem trazido para a vida dela, quais as consequências diante essa consciência a partir dessa já eu não consigo Quando você mostrar pra nomeia, ela parece que traz clareza para isso. você. E quando ela entende isso, é mais fácil. Ela sai daquele campo e começa a pisar no chão dela, né? A história dela, a experiência dela. E a partir daí nós vamos traçar um plano, né, ali de ela precisa, o que é possível, para ela também diminuir metas, falou que além do que são diversas situações. E ela de verdade que isso eu sei agora. Essa orientação é importante. Eu também indico os médicos que trabalham de forma interdisciplinar. Tá? Ela vai buscando, né? Ou a caso de hormônios também, às vezes eu percebo que é uma maternidade, situação também para ela. Pega um problema. Pensa nele como vai virar uma sobrecarga emocional. Acho que Eu acho também que assim a terapia ela ajuda, ela traz o olhar do outro, o olhar de quem está de fora. A gente que está imerso, às vezes a gente não consegue discernir, a gente não se ativa, não, eu poderia fazer isso, estar diferente. E a terapia ele traz esse olhar externo. Sim. E aí você começa a se questionar. Assim, nada. Então, traz um outro olhar que para você que está só você convivendo ali com as suas dores, com as suas e a psicóloga ela resgata agora, isso e amplia esse olhar. Pessoal, em relação a isso, às vezes a terapia, assim, eu tenho umas amigas que às vezes a terapia é um lookinho novo.
Comprou um lookinho novo pra fazer uma academia. Agora, não, é Agora eu terapêutico, tô- não é terapia. É, Veja, vamos, terapêutico isso. bora, isso aí tem que ficar muito Eu claro. tô... Desde que não haja sofrimento também, porque às Terapêutica, vezes esse não é. excesso, né, de Pode se ser mimar compra, pode ser. consumo. Porque também Pode chega ser no sistema de consumo, recompensa, né? Sistema de No recompensa, pode ser consumo. episódio de mania. Ô, Leonardo, tu acha que essa pressão social de, pô, de estar sempre arrumado, de estar magro, de estar saudável, tu acha que, assim, influencia na forma com que as pessoas encaram essa meta de saúde, de ir pra academia, assim, Ó, de dieta? dentro do ambiente da maternidade, é até natural que as mães sejam assim, porque a gente está sempre tentando equilibrar vários pratinhos. Da maternidade, do trabalho, dos filhos, da carreira. E aí existe ainda essa perna por estar bonita, ter um corpo perfeito. Mas eu gosto de ressignificar isso, mudar um pouquinho essa mentalidade, trazer o olhar como a imagem sendo a nossa força. Quando a gente se olha no espelho, nosso reflexo, única, força, autoconfiança, é assim que você vai se comportar com as pessoas, com seus filhos. Então, assim, o ato de se arrumar, ela não tem que ser essa pressão, esse olhar de peso, mas como um fator emocional. Você precisa estar bem para poder conduzir melhor as rotinas e as demandas do seu dia. Então, o autocuidado, ele está muito ligado a não se abandonar, principalmente quando se é mãe. Porque quando se é mãe, são tantas as responsabilidades, são tantas as obrigações. A gente vive uma montanha-russa de emoções, não sobra tempo para a gente, e a gente se abandona. Quando a gente se abandona, se perde. Uma frase que eu gosto muito, é lindo que a mulher se tornar mãe. É ainda mais lindo a mãe voltar a ser mulher. Então, dentro da consultoria de faz esse momento de resgate. E é um resgate, de fato. É um resgate, né? Trazer esse olhar de autoestima, ser bonito, perceber, tirar ela um pouco desse universo só do maternidade, da troca de fraldas, daquele ambiente ali, Aquela da rotina maternidade, daquela se repete. rotina exaustiva que se repete. Um resgate. Então, o autocuidado não é essa cobrança, não tem que pensar assim, tá? E significar isso. Tem que pensar como sendo sua força, sua fortaleza. É o combustível que você precisa para atingir seus objetivos, para seguir disposta, para atender. Porque tudo muda. Nosso humor, nossa produtividade, a gente se relaciona melhor com o outro, a gente se segura, a gente consegue alcançar os nossos objetivos, porque a gente se vê bem. E a nossa imagem fica para a gente. Dizer que a imagem ela é uma vida. Ela gera frutos para a gente, impactado positivamente, e gera frutos para o outro. Porque a gente, como a gente se vê, como a gente se sente, a gente se comporta. O outro percebe isso. Então, imagem- a saúde emocional. A Melhora imagem pessoal tudo. pode ser uma ferramenta terapêutica, então, né? Com Assim, certeza. Mas eu acho que, assim, dentro de uma vida saudável, existem alguns pilares. A mente, né, que é a área demônica, o corpo. O corpo é o corpo físico e a nossa aparência, a nossa imagem. A gente está sempre... Dentro da consultoria de imagem, a gente fala muito sobre comunicação verbal e comunicação não verbal. A comunicação verbal são as palavras, é o nosso discurso, é a nossa linguagem. E a comunicação não verbal é todo o resto, ou seja, o corpo, é a nossa aparência, O modo de é a se nossa vestir? imagem, o modo que a gente se veste. Entrevista clínica. A gente percebe Isso. o autocuidado é a primeira coisa que é deixada de fazer nos sintomas depressivos. Exato. É a primeira coisa que a pessoa deixa. E sabe uma coisa simples, assim, se você perceber, a pessoa cortou o cabelo, já é um sinal que tá brotando ali aquele, assim, sabe? né? Aquela não quero me arrumar, quero olhar pra mim de novo, sabe? É uma escolha Recomeços, simples, mas sim. que dá um up. E assim, a questão da São imagem, pequenas coisas. pequenas coisas, é um corte de cabelo, é você colocar Dormir um melhor, batom. é um banho relaxante, batom. Dentro da psicologia, é um sinal, né? É um Quando sinal, você é um vê alerta. a mulher que se deixa de se cuidar, Isso. aquilo ali Já já é é um um- caminho para o adoecimento, tá? Um problema. Eu recomendo psicoterapia para todos os meus pacientes, né? Pensando no emagrecimento, por exemplo, pensando na forma como o paciente enxerga. No meu caso, eles chegam com essa autoestima abalada, né? Uhum. E a questão do corpo, da mudança do corpo, seguindo um padrão, muitas vezes, estético adotado
pela sociedade, mas equilibrando isso sem essas metas rígidas, eu acho que o processo ele precisa de um suporte, de um entendimento sobre a naturalidade desses gatilhos e de como vai acontecer. E um paciente sem esse acompanhamento de saúde mental, sem um profissional do lado que vai orientar, vai dar as ferramentas ali para algumas crenças que limitam ali o processo de resposta, é fundamental, né? Tem no processo de emagrecimento, principalmente trazendo isso, porque eu acho que é um dos grandes objetivos de parte das mulheres no pós-gestacional, o emagrecimento faz parte também de uma mudança corporal característica do corpo feminino. Então, existe um funcionamento antifisiológico, né? Eu vou criar uma estratégia antifisiológica, já que o engordar é algo natural, que é programado pelo o engordar nada mais é do que garantir reservas de energia no meu corpo. Então, o meu que tá programado para sobreviver, né? Garantindo esse sol. Então, por que eu tô me culpando por algo que meu corpo foi programado para fazer? Então, quando você cria algo que é antifisiológico, o corpo ele vai responder. Vai responder do ponto de vista de estresse, de liberação de substâncias que vão te deixar um pouco mais fadigado. Então, às vezes a intervenção medicamentosa, mas ela faz necessária nesses pacientes, mas o autoconhecimento, né, o entendimento sobre fazer o máximo que você pode fazer e não fazer o que as pessoas dizem que ditam como regra para chegar no resultado, eu acho que é fundamental. Eu acho que sozinho, muitas vezes, ou sozinho, é muito difícil você achar esse equilíbrio, né? Você entender, como a Leonara falou, você às vezes está ali vivendo, né, tá vivendo seu estilo de vida e você não consegue perceber atitudes que você toma de forma reiterada e erradas, e aí tem um momento para você parar e avaliar esse cenário e corrigir, né, com um profissional que vai te orientar sobre como fazer isso da melhor forma. Eu acho que é fundamental, eu acho que é essencial e eu indico para todos os meus pacientes. Eu quero Tá, opa. Pode fazer. Me veio na Com cabeça certeza. assim, Diego, é isso que você percebe, que querem ter 40 mais, tá passando por essa fase, né, puerpério, ó, climatério, enfim. E ela quer ter um corpo que ela tinha com 30, com 20. Sim. Isso acontece, eu mostro a foto, eu quero ter esse corpo. Como se ela tivesse, vamos dizer, piorando a vida, porque ela não é igual, ela era 20 anos. E o corpo não responde mais como era antes. E ela né? tem que entender, não é que o momento dela agora é esse. Eu acho que é realidade. fundamental você explicar, né? Primeiro que o corpo dos 20 anos e dos 40 é totalmente Porque eu diferente. vejo muito isso, viu? É uma cobrança injusta. É muito comum acontecer, poxa, mas eu percebi que... Essa comparação consigo mesma, não é nem com o outro, é consigo. Eu não consigo atingir as metas que eu atingia 5 anos atrás. Você tá entrando no momento de mudar. A pessoa já pensa que o corpo está mudando, o seu corpo ele tá... eu consigo otimizar funções que estão sendo executadas de forma disfuncional por conta de períodos como climatério, pós-gestacional. O entendimento, né, você querer ter um corpo igual ao seu corpo de 20 anos de idade é injusto consigo, cruel, né? Porque assim, cruel, como é que eu costumo dizer que as demandas, né, só fazem aumentar com o passar do tempo, o corpo ele vai piorando do ponto de vista metabólico. Tem que aceitar isso, é uma aceitação. Não dá match, né? Não tem como. É um corpo que vai piorando e esse é o processo de envelhecimento, é uma diminuição natural, gradual, né, do funcionamento hormonal do organismo, e aí a gente vai envelhecendo e as funções vão surgindo, as funções de casa, né, de mãe, de filho. Você tem uma sobrecarga de atividades que antes você não tinha aos 20, você tem um corpo pior, né? E aí vem um conceito de longevidade, que a gente fala muito, você consegue ajustar, né? Mas ajustar um corpo de 40 para ser exatamente igual a um corpo de 20 é assim, impossível. Eu vejo que as pessoas não querem envelhecer, não passar por esse processo natural do corpo. Não. Sim, né? É um termo, o anti-aging, né? Que hoje não pode mais ser falado. Ficou durante muito tempo, até recentemente, as pessoas não querendo envelhecer. Não existe anti-aging. Tanto a parte do rosto, do corpo. Não tem como, o corpo ele vai envelhecer. Não vai ser igual. É fisiológico. Não tem como manter uma... Então, assim, eu quero a pílula mágica que vai paralisar minha idade, eu vou eu vou ajustar. Então, infelizmente, não tem como isso acontecer. Mas quem disser que tem como, tá mentindo. Acho que também essa questão da tecnologia, né? Esse acesso aí da harmonização, que a pessoa agora nunca fica velho, aí faz procedimentos, botox, coloca. E a gente cria esse imaginário de que é possível reverter. De que é possível voltar. Eu acho que é melhorar, óbvio, né? Melhorar porque autocuidado entra também alguns
colágeno, são Isso. importantes. É diferente de você se tornar Outra de você pessoa. congelar o tempo. A aceitação do tempo. Vejo também com meus pacientes e alguns pacientes que é difícil aceitar. Quero não velha, Eu escuto mulher- vocês. mais ainda, Principalmente, né? se não pressão social. Eu escuto vocês falando isso e eu entendo que, assim, essa busca por metas e por recomeços não são coisas pontuais, é um processo contínuo. Parece que a cada fase da vida você busca um recomeço diferente. Vocês Isso mesmo. concordam com Sim. isso? É um eterno começo, né? Eterno. Você tá sempre sendo bombardeado por novos desafios. Acho que cabe a você olhar aquela questão do pensamento, né? Para gerar uma ação e um comportamento adequado. E aí você ter ferramentas, ter experiências para poder ultrapassar dificuldades que você talvez tenha ali, essas ferramentas com os 20 anos. Eu acho que ser mais complacente, mais tranquilo com o passado. Compassivo. eu gosto de falar Compassivo, exatamente, sim. mas paciente com o processo de envelhecimento. As pessoas não querem envelhecer porque parece que o envelhecer é um fracasso, né? Meu corpo ele está envelhecendo, então se eu não consigo atingir o não sou modelo mais estético, útil. tenho que ali colocar tudo na conta dos procedimentos estéticos, ter um corpo que funciona muito bem. Você vai, né, a gente falou aqui sobre tentar chegar nos seus 100%, que não precisa ser o Qualidade de 100% de todo antes de mundo, né? tudo. Procura o autocuidado, você vai procurar melhorar a maquiagem, né, ter uma pele boa, fazer o procedimento, por que não? Emagrecer pela saúde, pela estética também, por que não, né? A autoestima Também acho que o primeiro ponto a ser abalado, né? Quando você está ali passando por um desafio, né? Então, por que estar bem consigo para você estar melhor para resolver seus com problemas, certeza. né? Então, acho que é válido sim, só que sem essa pressão externa e interna, muitas vezes. E assim, fracassei. E aí, como lidar com isso? Como lidar com uma pessoa que fracassou, entre aspas, nas suas metas e tentar trazer ela pra olhar pra um cenário diferente? Não, você fracassou nessa meta, mas por conta disso, disso e É disso. isso, eu ia E dizer. você é capaz de, bota uma Entender meta. o que faz Exato, né? comportamento, foram as metas que foram dadas, pensa, foi ter isso. Traçar, ajustar novos caminhos. Ela conquista. E eu É o acho que primeiro com o caminho. passar do tempo, assim, vem o autoconhecimento também, de até O que ponto você autoconhecimento. pode ir. Acho que a busca por metas e recomeços não é Agora você sobre falou só certo. disciplina. Acho que tem o É a autoconhecimento e aí você junta tudo, né? Como vocês falaram, é uma coisa meio que multidisciplinar. Você precisa alinhar várias áreas para poder chegar ao seu objetivo, ou o mais perto possível que seja, que às vezes o seu objetivo tá mais distante do que você pensou e você vai aos poucos, né? Isso é muito importante que você. De fato, não tem como você disse se a pessoa não se autoconhecimento é o primeiro ponto de partida dentro do processo. Eu vou lidar com eu não estratégias, né? Acionar mentais para melhorar isso. O primeiro passo é você entender. Beleza. E assim, acaba que é o que a gente vem falando aqui. Acontece que quando você só cuida de uma área e ignora as outras, você acaba não atingindo, não seguindo o processo corretamente, né? Às vezes Desiste. você quero cuidar da minha imagem, quero me vestir melhor, mas às vezes você não tá treinando direito, você não tá cuidando dos seus hormônios e aí você acaba desregulando. Às vezes você precisa passar por vou na psicóloga para cuidar de tal assunto que tá pegando. Você precisa integrar todas as áreas, né? Acho que aceitar o cuidado, né? Eu acho que muitas vezes a gente acha que é suficiente para resolver todos os desafios, né? Então eu vou conseguir,
problema e vai acumulando muitas tarefas, muitos desafios e não reconhece, né? É o que acontece, eu acho que quando chega o paciente no meu consultório, Sim, acredito no demônio também, já é uma tentativa. Tudo uma tentativa, porque não foi feito da forma correta antes, né? Porque precisou de tanto tempo utilizando essa carga emocional para fazer da forma correta, sabendo que é algo que é simples, né? Porque se fosse simples, né, atingir as metas, todo mundo tinha o mesmo Claro. perfil. Então, se são poucos, né, os que têm um padrão estético almejado, que conseguem cumprir com excelência todas as suas atividades, eu acho que não existe essa pessoa, né, que faz tudo com maestria, com excelência. No Instagram é só É, Instagram, essa- né? é, Só Instagram. então, assim, o primeiro entendimento de que a vida real é isso, é ter problema, é ter Isso. fracasso e superar esses fracassos, entender, óbvio que alguns fracassos geram um desconforto maior e precisam de suporte, né, de profissionais, né, que vão te orientar de uma forma mais adequada, mas isso acontece também em todos os outros cenários, né, seja na academia, até às vezes eu não sei ali como, né, me comportar para poder ir melhor, me olhando no espelho, mesmo com peso acima do que eu imaginaria. Então, procurando as pessoas que vão te orientar ali da forma correta, é o primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo ele tem que vir esse entendimento de que é algo maior, né? Que o processo ele é complexo, né? O processo de melhora de composição corporal, ou de aceitação, ou de qualidade de vida, né? Tudo isso exige múltiplas estratégias e ter acesso à informação adequada, né, é fundamental para que o processo seja mais tranquilo, sem tanta pressão. De prof- Mesma com elogiada que amplo, tendo e ele traz essa humanidade, realidade. Tem talvez descuidar. Piora a crença, você falou de crenças, a crença que a pessoa é o suficiente. Tem que fazer perfeito, perfeito. Tá dentro da trazer essa realidade, calma, período. Tá, vamos com isso faz Toda a total diferença, diferença nesse trabalho, assim como o Nara também diz, a realidade é essa, né? Esse arrumado com perfeição não é Até ajuda você a aceitar a ajuda que você com precisa, certeza. né? Então essa conversa tem uma relevância mais diferente da pessoa em todo o físico, enfim. O que a Leonara, a Mônia falou das pessoas, das mulheres, 40 a mais, que parece que não querem envelhecer. Eu conheço gente da minha família. Agora eu vou me vestir feito mãe. Agora eu sou mãe, vou agir como mãe. E às vezes não bota uma roupa mais arrumada. Vou sair de qualquer jeito. O que é que você diria para essas pessoas que acham que já passei da idade de recomeçar, já passei da idade, agora eu sou mãe. Parece que vira outra pessoa, parece que não pode. Se abandona. Exatamente. Por coincidência, ontem eu estava assistindo na internet, era uma senhorinha, e ela toda de cabelo escovado, de cílios postiços, maquiada, e a neta falando com ela, você sempre tá assim, Aí ela falando como que ela precisa daquilo, ela precisa se ver bem. Você imagina, já é uma senhorinha, então assim, a imagem, ela reflete muito. Então, não pode negligenciar a imagem. Despreze a força. Ela é realmente uma aliada no nosso processo, no nosso dia a dia. Então, mais que chegue a idade mesmo, 40 a mais, as senhorinhas, a questão, às vezes, não é só nem a maquiagem, mas uma roupa que você goste, que represente, que seu DNA distinto. Existe muito isso com idoso, né? Não, bota essa sandália de idoso que é melhor pra ele andar, né? Assim, Isso. E uma crítica, por exemplo, mãe, você diz, né? Se a pessoa coloca uma roupa de Oriente, né? Uma coisa exclui a outra, né? O fato de ser mãe exclui o fato de ser mulher. Né? Às vezes eu ouço tenho muito isso. esse julgamento. Por isso que assim, é importante você entender o seu estilo. Dentro da consultoria de imagem, existe uma etapa que é a etapa de análise de estilo. Saber o DNA daquela mulher, o que ela representa, qual a identidade visual que ela quer, o que ela quer comunicar. E sim, é preciso respeitar. Porque dentro da consultoria de imagem, a gente
coloca a cliente em padrões. A gente não faz nada. A gente atua como um escuta, faz uma escuta ativa e deixa ela entregar para a gente qual é o desejo que ela quer comunicar com o que ela veste. A gente tenta entender qual é a personalidade daquela pessoa, porque o nosso vestir, ele traduz a nossa personalidade. Então, assim, hoje mesmo, eu vim com esse amarelo sobre mim. Eu sou essa pessoa mais alegre, passiva. Então, a gente tem que vestir aquilo que é. A pessoa que nos olha, a gente tem que estar entendendo que essa pessoa é tal, só pelo fato dela se vestir. Porque antes de sermos nós somos vistos. Então, quando a gente encontra uma pessoa pela primeira vez, ela faz de forma inconsciente essa análise do outro. Tem essa questão da comunicação. E a roupa, ela tem total fator nessa parte de comunicar o outro. E você falou de que não impõe padrões, de escutar, fazer essa escutativa. Acho que isso casa muito com o que Mônia falou de padrões, preconceito, julgamento. Isso faz com que as pessoas, pô, não vou usar tal roupa, sou mãe, não posso usar essa roupa, ou não posso me maquiar. Enfim, isso entra, acho que, em âmbitos da sociedade em geral, né? É vestir aquilo que representa. É aquilo que você ama usar, né? Então, a consultoria de imagem, ela tem essa escuta para fazer com que a mulher se vista do que ela realmente se sinta maravilhosa. Então, se ela gosta de se vestir dessa forma, é preciso respeitar. Então, a gente tem que criar escuta e não de... É um paradoxo, porque às vezes mas quando ela se arruma, fala que ela tá se arrumando demais e tá descuidando do filho, da maternidade. Então, assim, a mulher fica, peraí. Ou é desleixada ou uma mãe, né? Ou uma mulher só tá que pensando está em si e esquecendo tá abandonando o filho. É uma coisa muito... dicotômica e muito pesado pra mulher, né? Eu digo, em relação a isso, parte clínica, existe uma idade que, agora não dá mais, porque assim, às vezes pessoas mais velhas podem não querer procurar porque, aceitei minha idade, já sou velho, não preciso, pra que eu vou pro médico? Porque minhas taxas vão dar tudo alta mesmo, eu já tenho idade pra ser avô, enfim, existe... Muito boa essa pergunta, porque a gente tá passando por um momento de renovação de evidências científicas, né, estão sendo atualizadas, e era muito comum 20, 30 anos atrás, dizer, não, você está envelhecendo, aceite, o envelhecimento é isso. Inclusive, eu vivenciei isso nos ambulatórios quando era acadêmico, né, na faculdade. Então, era aceitar o processo de envelhecimento, né? E hoje, com o avanço da medicina, a gente sabe que você não precisa viver o envelhecimento, né? Aqui eu não falo sobre a questão da pressão de não se aceitar, né, no envelhecimento. Você vai envelhecer, mas você não precisa aceitar o caos que o envelhecimento traz. Esse eu queria pontuar. Bem, né? Envelhecer com qualidade aumentou, de vida, né? A idade, exatamente, a expectativa de vida está aumentando. Então, muito. hoje, alguns pontos, como vou citar, por exemplo, falamos de uma faixa etária 40 mais, 50 mais, né? Então, são mulheres muitas vezes, né, mais comum nas mulheres, essa diminuição, essa sintomatologia do processo do envelhecimento é muito mais comum na mulher do que no homem, né? Menopausa, o climatério. Então, essas evidências, esses conceitos que antes eram trazidos como verdade absoluta, né, de não fazer uma reposição hormonal, de não melhorar ali, não emagrecer, de não... quando eu falo sobre essas mudanças de padrão, eu falo sobre melhorar a expectativa de vida, sobre autoestima, sobre tudo que a gente conversou aqui. Então, ter essa mudança de olhar da medicina, para entender que a medicina não é somente tratar um desfecho trágico. Antes a mulher ela ia no médico, vivia uma menopausa, 20 anos ali, pós-menopausa, de qualidade de vida péssima, com um casamento terrível, sem se olhar no espelho e se aceitar. E precisava passar pelo processo, E não, natural, mas o meu né? médico na época disse que isso faz parte. Então, eu tinha que envelhecer, o envelhecimento é isso, está tudo bem. Tá tudo bem, né? A mulher acumulando tarefas com um corpo disfuncional, o homem ele leva essas características mais à frente. Então, imagina você passar 20 anos num casamento porque o seu corpo ele mudou e você quer ter algo normal, mas quem deveria cuidar de você te nega esse tratamento. Então, vivemos hoje um momento, né, muito bom, fico feliz de ser médico
Eu sou médico há 10 anos, né? Mas viver uma medicina que, de fato, olha para o paciente não apenas adoecido, né? Não o paciente... Prevenção. Olhar de uma forma de prevenção, de faço chegar sempre lá, mas chegar lá com qualidade de vida, com saúde, com disposição, porque eu acho que quando a mulher ela tá bem, quando o corpo ele funciona bem, fica mais fácil você, né, olhar no espelho e dizer, poxa, tô me sentindo bem, eu vou, né, eu vou ali usar uma roupa, né? Quando o teu corpo ele tá disfuncional, tá cheio de alterações que precisam ser corrigidas e que antes eram tratadas como algo irrelevante, como algo que não faz parte do processo de envelhecer, Aguenta né? aí, né? Aguenta aí, vai, força aí, ou então aquela questão do emagrecimento, vai no nutricionista, vai lá, que às vezes é importantíssimo, tá? A nutrição, né? Acho importantíssimo o binômio atividade física e dieta, mas hoje a gente sabe, né? Existem grandes estudos mostrando que pequena parte dos pacientes vão atingir as metas sem um suporte, muitas vezes, medicamentoso, nem que seja inicial. Então, existe um arsenal terapêutico para tratar esses pacientes, para que eles consigam suavizar o processo do envelhecimento, que é tão pesado, tão difícil, né, do processo de emagrecimento. Então, é muito positivo poder ver essa mudança de medicina e ver que os pacientes também estão mudando. É um processo que ainda traz ainda essas crenças distorcidas erradas, herança, né? né? Essa herança porque a atualização a gente está vendo, né, os estudos sendo publicados mostrando que é errado, e a medicina é isso, né? A saúde, né, a ciência é isso. Hoje é verdade, e aí vão sendo trazidos novos estudos e vai mudando, tudo muda muito rapidamente. Então eu acho que o grande papel da gente como profissional é esclarecer, mostrar que mudou, que é Quebrar possível. esses mitos Mitos, antigos. são mitos, né? São ideias que foram distorcidas por muito tempo e que hoje são erros. Né? Então é importante trazer isso, explicar, trazer essa naturalidade sobre o processo de mudança, né? Seja hormonal, seja de composição corporal, para que a aceitação do corpo, para que a aceitação do processo, que é algo que não é fácil de fazer, mas que é algo possível. Ô, Mônia, e até diante disso, pô, a gente tá falando muito dessa preocupação excessiva que às vezes faz com que você quebre a cara, faz com que você desista daquela meta, desse recomeço, mas pegando nessa evolução da medicina e do cuidado com o ser humano, por outro lado, mentalmente, essa mudança que eu vejo muito pô, por um lado é bom estar em moda fazer exercício físico, fazer dieta. Por um lado, isso ajuda no bem-estar do ser humano, o aumento da expectativa de vida. Apesar dessa preocupação excessiva, mas tem um lado bom de, pô, Entendi. de influenciar a sociedade a querer se cuidar. Claro que Inclusive- com todo cuidado e com a ajuda de profissionais para lhe auxiliar nesse processo. Mas, por um lado, é bom a sociedade tá nesse sentido de, pô, se cuida, faz um exercício físico, cuida da tua saúde, né? Isso de fato, nos últimos anos, as academias, a cada esquina, percebe que as pessoas fazem Corrida tá muito em academia, alta também, né? A corrida, gente vê. bike, isso. Mas o que a gente tem que casos parecer estar bem, melhor do que essa cultura wellness que a gente fala aí, de academias de luxo, colágenos caríssimos, super café, né? Aquela coisa, eu preciso entrar, tô fora. E já não é um pensamento. Mesmo que eu, mas as pessoas parecer estar bem é mais importante. Siga esse padrão, né, que meio de todos vão ter os benefícios, vão continuar. Saúde, mascarando problemas, faz daquela imagem na academia. Outra coisa, tem pessoas que não pagar aquela academia. Eu falei dos lookinhos. E aí ela não vai, ela procura. E Condições fica de vendo comprar no um Instagram, na tênis, internet, eu né? não tenho tênis. Não pertenço a esses não lugares, né? Não É tudo consigo. muito grandioso. Eu tava lendo, só complementando, né? Sim. Ontem tava lendo umas páginas, né, falando sobre essa questão da cultura de como se diferenciar da grande massa, né? Então, por exemplo, ter um E corpo contra o magro, fluxo. o contrafluxo, porque sempre vai existir um grupo que é o objeto de desejo que poucos vão acessar. Claro, Isso é algo que, se a gente for sim. avaliar, né, historicamente, sempre existiu.
Então, o corpo magro, durante muito tempo, ele foi objeto de desejo, ainda é objeto de desejo, mas existem formas hoje, o acesso está melhorando. Então, na medida em que as pessoas vão emagrecendo, tem acesso à caneta, tem acesso ao profissional que vai emagrecer, aí o corpo vem a cultura do wellness, né? Do acesso da academia de alto padrão, do lookinho, do shake. Virou ramo de negócio, a saúde. Exatamente. Então, assim, assim, não é mais ir para se cuidar. Então, já cria um objeto de desejo que boa parte da população não vai ter acesso. Então, eu não pertenço mais a esse grupo, então já cria uma ansiedade para poder pertencer. Assim, se a gente for ficar desejando algo que é utópico, né? Porque sempre vai ter um padrão que você não vai conseguir atingir, né? Esse padrão de perfeição, né? Então, são poucos que vão conseguir atingir. Então, essa cultura de chegar no nível de perfeição que sempre vai existir, se a gente não trabalha isso na cabeça da gente, entende que o melhor é você estar bem, né? Consigo. Mais do que parecer, mais do que você estar pertencendo num grupo que muitas vezes te adoece. Né? Porque para você ter acesso a esse tipo de estrutura, de competitividade, eu preciso pertencer, mas eu não consigo, porque eu tenho atividades de mãe, de trabalho, eu não consigo estar de manhã fazendo yoga, porque eu tenho que preparar, de manhã, por exemplo, eu preparo toda a minha rotina, respondo aos meus pacientes, então eu teria que acordar muito cedo para sacrificar um horário que é muito importante para mim, meu sono, para poder à tarde e à noite estar com meus pacientes. Então, será que eu consigo encaixar? Eu queria muito nadar, queria fazer muitas coisas, mas eu sei que eu vou ter que sacrificar coisas que para mim são prioridade. Como você falou, pode até prejudicar. Às vezes você, eu vi aquela pessoa que faz yoga de manhã, aí beleza, eu consigo fazer yoga de manhã, encaixei, aí depois, não, mas aquela ali, nada deixa o filho no colégio e você só vai aumentando e você acaba se sabotando, né? E não faz o básico. De fato, eu gosto. É porque eu sempre digo, o que faz sentido pra você? Não é o outro que você tá vendo, não. Se você gosta, mas eu queria correr. Você gosta mesmo de correr? Você gosta de, ao invés de acordar 5 da manhã, acordar de 4 horas pra ir? E tem gente que gosta, tá tudo bem, né? Se essa, por exemplo, eu costumo dizer que o paciente, quando acorda mais cedo, você tem ali a favor o horário da manhã, o corpo ele tá com um aumento dos hormônios que ajudam ali a performar melhor, mas tem gente que performa melhor à noite, tá tudo ok, contanto que a pessoa adeque na sua rotina àquele contexto. E aí vem o autoconhecimento também, né? A questão que vocês mencionaram do tipo de atividade física, se você for pensar como orientar um paciente à prática de atividade física 20, 30 anos atrás, era a academia do bairro. Não tinha essa rede de possibilidades de tênis, de corrida, de funcional, boxe de crossfit. Então, hoje é muito bom você não consegue nem acompanhar. O que é que te faz bem, né? Por exemplo, eu preciso, quando falo com o paciente, por exemplo, você faça alguma coisa que garanta a sua massa muscular e preciso de alguma coisa que te ajude na queima de gordura. Então, existem possibilidades ali. O crossfit faz os dois, a musculação, mas eu não gosto de academia, mas tem um funcional, né? Tem ali um grupo de pessoas ali, dança, né? Então, assim, como é que eu consigo encaixar uma atividade física que te dê prazer, que não seja tão monótona e que você consiga, dentro de um plano maior, né, chegar no que você quer. Então, isso é possível, isso é uma mudança de padrão que é muito difícil no passado. Então, estamos vivendo um momento de mudança de estratégias medicamentosas, que é muito favorável. Essa mudança da percepção de que a atividade física ela é muito importante. E mesmo os que não conseguem fazer, a gente consegue hoje orientar de uma forma melhor. Então, é engraçado, né? Eu penso nisso agora, associando, a gente tem tantas facilidades hoje em comparação ao passado, e os problemas são os mesmos, né? A pressão é a mesma, parece que nada vai ser suficiente, né? Então, parece que o acesso a mais coisas torna pior, mais difícil, né? Mais que fica mais confuso, né? Quanto mais opções você tem, você fica confuso e te paralisa. E às vezes até te paralisa. Fulana faz ali de manhã, faz a bike, e ela nada tal horário, e eu só consigo fazer meu treino de 45 minutos da consultoria. Como que você consegue? A atividade física que se encaixa no teu perfil é esse. Mas eu não consigo ter todas as marmitas e eu vou ter... Faz ali faz escolhas no buffet, né, num prato feito ali, num bandejão. Tem ótimas escolhas. Você pode pegar ali um arroz, um feijão, uma proteína, gera resposta tão boa como uma marmita mais cara que as pessoas estão consumindo. Então, você não precisa se pressionar e querer esse modelo de perfeição que muitas vezes adoece mais e que faz você não conseguir fazer o básico, né, não conseguir ter a resposta, porque você cria essa ideia de que é aquele padrão de rotinas que gera a resposta. Ali é só mais um tipo de rotinas. Você consegue estruturar uma estratégia, né, para a sua realidade, né? Você individualizar a estratégia e conseguimos isso, né, com
conversando com nossos pacientes, com nossos clientes, e aí você consegue suavizar essa pressão externa sobre o que pode, né, e o que as pessoas ditam como sendo o que deve ser Flexibilizando, feito. Diego, Né? assim, Quantas vezes for necessário. Isso é emocional. A pessoa vai fazendo ajustes até que ela encontre uma forma de distância. E a autoestima, ela é construída nesses pequenos avanços, né? Pequenas conquistas. Obviamente que você tem um modelo desejado que você quer atingir, mas isso é uma meta que deve ser colocada ali, né, um pouco distante, mas que a constância, voltamos para esse ponto, que é o dia a dia, é você conseguir executar o dia de hoje, né, e você vai construindo até chegar, né, ao topo da montanha. As pessoas querem chegar rápido no topo da montanha, né? Quer pegar a escada rolante, ficar lá parado e chegar lá no E além Não é disso, assim além que de chegar funciona. no topo, tem a manutenção disso. Então, se você cria isso de uma forma muito rápida, a pessoa ela não entendeu os processos que eram ali, né, até a chegada criou nesse o hábito. objetivo. O hábito ele é consolidado com o tempo. Então, até você chegar na sua meta, você precisa mudar muitas coisas que só o tempo e o teu corpo criando essas características que dependem do tempo, né, vai te dar, né? E o processo é difícil, realmente, né? E é justamente constante. essa busca pela constância para passar por esse processo difícil e se manter dessa forma, né? Perfeito. Dentro da minha rotina, eu sempre tive esse problema de tempo, chegar nesses horários das aulas. Ah, é de 4 horas, é de 3 horas. E aí a minha rotina não conseguia fazer. Então eu mudei para tentar conseguir fazer a musculação. Porque a musculação, estão lá as máquinas, não tem um horário pré-definido. Então, Ou seja, ajustou. quando dá para eu fazer, eu vou no horário que eu consigo. E às vezes dá Não para tu fico- fazer um treino de 1 hora, ou de meia hora, ou de 40 hora, minutos e tá isso. tudo Então, bem, né? eu consigo que legal. adaptar para minha rotina. Se eu não fico refém de, eu tenho que falar de 4 horas. E às vezes eu não consigo, Porque não porque ia eu tenho funcionar. os 3 filhos ali, às vezes tenho que levar para a escola e não chego a tempo. Mas você Malabarismo, né, que você tem conseguir que fazer para poder... ajustar para a tua rotina e fazer, né? Possível dentro do teu dia ali. Esse Então, a exemplo, você não musculação- desistiu, você recalculou, você... Ô, Física. Ô, pessoal, a gente vai chegar ao fim. Se deixasse, a gente ficava conversando até amanhã, né? Como Essa eu muito falei boa. no começo, é um tema muito amplo que envolve, é multidisciplinar, que envolve várias áreas da vida. A gente tá se encaminhando ao final e eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem sobre saúde, sobre recomeço, para aquela pessoa que tá com dificuldade em atingir as metas, em buscar suas metas, em recomeçar. Às vezes está recomeçando e se sabota e não consegue voltar. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para essas pessoas, cada um dentro da sua área, da sua expertise. Eu acho que Claro. Eu acho que de tudo que a gente comentou aqui, eu acho que vale a pena a gente ter o olhar para não buscar a perfeição. Né? Porque a perfeição é algo que a gente nem vai atingir. Inatingível. Mas a gente correr atrás todos os dias para tentar fazer o nosso melhor com a realidade que a gente tem, com o contexto que a gente tem. Acho que essa é a mensagem principal, né? Não focar nas comparações, julgamentos, né? Tentar ser sua melhor versão. Com base na sua versão anterior. Não, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Não se cobrar estar impecável. Faz o mínimo, faz o básico bem feito. Então, assim, tenta fazer o seu melhor com as circunstâncias que você tem. Eu acho que é perfeito, Clenar, concordo com o que você falou. Eu acho que a primeira coisa é você entender que o processo ali não é simples. Existem formas, existem estratégias que são complexas e que mexem com o corpo, né, que também respondem essas estratégias. Então, para que a gente consiga consolidar o que a gente quer, tô falando da parte médica, dos resultados, né, de mudança de composição corporal, é algo que a gente está sempre criando cenários contrários ao que o nosso corpo ele quer, né? Então, a gente se julga muito, cria essa culpa sobre não atingir os resultados, mas os resultados eles são difíceis por eu estar sempre driblando comportamentos, né? Situações que o meu corpo ele busca para ter uma zona de tranquilidade. E essa zona de tranquilidade, muitas vezes, ela é incompatível com nossas metas físicas, com nossas metas de performance. Então, esse entendimento de que não é simples, apesar de ter uma cultura de mostrar que parece que tudo é muito fácil, né? Chegar no caminho, no seu objetivo é algo fácil, só é você ter dedicação, porque aquela pessoa fez daquela forma. Eu acho isso muito complicado,
Porque eu acho que esse conhecimento de que cada paciente ele é único e que a sua história, né, a sua evolução, comparando o paciente consigo e não com os outros, é fundamental, né, e é o que vai fazer a diferença para que esse paciente consiga chegar nos seus objetivos de uma forma mais tranquila. Analisando aí, né, que quero dizer para vocês, pensaram extremamente grande. Olhe para si com cuidado, trace metas possíveis, autocrítica, comece a se conhecer, seu estado, tornar, coloque metas possíveis. Posso fazer? Que às vezes acordar 10 minutos mais cedo já é um recomeço. Sim, por exemplo. Tomar um café da manhã mais saudável já é um Vou dar recomeço, já é exemplo uma aqui, meta, inclusive, né? de uma pessoa que ela acorda pode ir na yoga, mas ela trouxe a yoga para casa dela. Existem aplicativos, né? Eles colocam você dentro da possibilidade dela de fazer esse autocuidado com ela, né? Quando ali vai iniciar. Não é você ser perfeito, mas é você funcionar mesmo estando. Eu acho que a contribuição aqui hoje, saúde mental, física e imagem, né? Sempre gosto de perguntar, quer deixar alguma rede social, arroba do Instagram, alguma coisa? Sim, sim. Meu arroba no Instagram é arroba Mônia Calazan, _neuropsi. Deixa eu compartilhar algumas. Estou com casa muito. É uma saúde integral. Pensamos em ajudar essas pessoas. Ajuda, enfim. Mas em breve nas redes, quem tiver interesse, vou postar mais. Agradecer, né? Mais Claro, aqui com vocês, certeza. com essas pessoas maravilhosas que eu Já admiro a gente vai dar um muito. chá coletivo aqui. Ai, pronto. Tá certo. Eu quero Leonara. deixar, minha rede social é sou.Leonara Teixeira, e lá eu trago um pouquinho da minha maternidade, falo um pouquinho do autocuidado possível, falo da imagem como ferramenta de força, a imagem como posicionamento, vestir com condição, que eu acho que é importante aí a gente atingir os nossos objetivos na vida. Diego. Meu Instagram tem uns conteúdos lá bem legais para um público bem heterogêneo, tem que trazer de uma forma mais clara, né? As evidências são um pouco técnicas demais, então é DR Diego Augusto, meu Diego no lugar do I é um Y, Nutro, tudo junto, de nutrólogo. Esse é minha página. Eu tento democratizar o acesso ao conhecimento da parte de nutrologia e de hábitos saudáveis. Agora, Josué, queria pedir pra tu trocar aqui, colocar na minha câmera aqui pra, antes de encerrar, eu queria falar de novo com você que ficou até agora nos assistindo, que vai nos assistir em uma outra oportunidade, tarde, enfim, amanhã. Pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube da Faculdade Exuda, curtir, compartilhar, ativar o sininho, mandar pro seu amigo, um assunto tão importante que envolve tantas áreas importantes do ser humano, né? Saúde mental, a nutrologia, a questão da sua imagem, como você se vê, se enxerga. Lembrar que a gente tá no Instagram, @ExudaCast. Lá em breve vão ter vários cortes desse programa. Você pode ver o cronograma com os nossos próximos convidados, tá? O programa vai estar no Spotify, tá? Amanhã pode abrir seu aplicativo, pesquisar ExudaCast, dar o play. Tem vários momentos que você pode... Quer escutar só um trecho, aquela pergunta específica, aquele tema específico, aquela dica específica, vai lá, dá o play, vai ser muito importante pra gente, tá? Se você quiser saber mais informações sobre os cursos de graduação e pós-graduação aqui da Exuda, só entrar no www.exuda.edu.br, que lá vão ter todas as informações que você precisa, tá? Agora, pode jogar pra geral, pra gente dar um tchau coletivo, pra gente encerrar o programa, tá? Muito obrigado pra você que ficou aqui com a gente até agora, você que vai nos assistir.
Em breve a gente vai voltar com mais conteúdo, mais episódios, com temas muito importantes pra vocês, tá? Tchau, tchau. Muito obrigado. Até a Tchauzinho. próxima. Obrigada.